Olá, Regiane Simões, psicóloga, e hoje eu quero conversar com você um pouco sobre crise existencial. Você já teve alguma crise existencial? Eu sim. Mas antes de continuarmos, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha essa informação se foi útil para você e dá o seu like, porque isso ajuda muito no nosso trabalho. Então vamos falar sobre crises existenciais. Você já teve uma? Porque eu já. A minha crise existencial, ela foi quando eu tinha 25 anos de idade. Hoje eu tenho um pouco mais do que já saí da casa dos 20, né? Então eu já tô quase entrando em outro processo de idade, mas eu tive minha crise existencial aos 25 anos. E eu comecei, gente, 25 anos, isso quer dizer um quarto de século, né? E eu pirei o cabeção, fiquei pensando, poxa, o tempo já passou tão rápido, como é que pode, né? E essa foi a que eu lembro, a única crise existencial que eu tive. Mas existem outras crises existenciais que podem surgir ao longo do tempo. Não sei se eu vou ter outra ao chegar nos 40, que tá perto, mas não sei. Mas a gente tem crise existencial por quê? Porque geralmente a gente se mede a partir de uma régua que não é a nossa. Então, em geral, as crises existenciais elas ocorrem quando nós temos etapas da nossa vida completadas e vamos para uma próxima etapa. Por exemplo, uma criança, ao passar da pré-escola, ela tem uma crise de crescimento. Ela pode desenvolver uma crise porque ela está passando, vai sair daquela fase para uma outra fase, e isso tudo causa um mal-estar porque a pessoa não sabe o que virá pela frente. Uma pessoa que sai do ensino fundamental para o antigo ginásio, vamos dizer assim, uma pessoa que sai do 9º ano para o 1º ano, e assim também a pessoa que sai da faculdade, do ensino médio para a faculdade. Então, existem vários momentos da nossa vida que nós temos crises existenciais. E algumas são muito peculiares, muitas pessoas passam pelo mesmo processo, que são as crises da idade, né? Aos 30 anos, algumas pessoas desenvolvem uma crise existencial, porque tem aquela pressão de que ela precisava ter sucesso aos 30 anos, tem até aquele filme De Repente 30, né? Que ela pensa assim, 30, a idade do sucesso, né? Então a gente às vezes tem certos rótulos que a gente leva. Então, aos 30 anos, quando a pessoa olha para si e diz assim, puxa, o que eu conquistei? Eu não tenho sucesso, eu sou um fracassado. Então ela tem aquela necessidade de querer se medir por uma régua que alguém ditou, que não é a sua, né? Então, aos 30 anos, a pessoa tem a necessidade de sucesso, necessidade de estabilidade, a preocupação com o futuro e agora, daqui para frente, né? Então, essa crise, ela pode trazer um sofrimento, sim, um sofrimento psíquico, pode mexer com as emoções e pode levar a pessoa a ter algum tipo de transtorno, sim, por conta dessa cobrança social. Existe a crise também dos 40 anos. Né? Algumas pessoas passam por essa crise dos 40 anos porque tem uma autocobrança, né? Poxa, eu passei dos 30, eu tinha que ter sucesso, eu não tive, e até agora eu tô sapateando aqui, eu não sei o que será da minha vida, por que eu não fiz tal coisa, por que eu não agi daquela maneira, por que eu não agi daquela outra maneira, e aí fica nessa crise dos porquês, dos remorsos, né, daquela visão do passado, poxa, eu tinha saúde e não fiz isso, poxa, mas eu tinha condições e não pensei no futuro. É sempre assim, quando eu estou gravando vídeo, passa moto, caminhão, mas isso é só um detalhe. E aí, tem aquela crise, né, do futuro, por que eu não fiz, por que eu deixei de fazer. Tem aquela visão, na verdade, do passado, não? A crise do futuro geralmente é nos 30 anos, né, mas a crise do passado, o porquê, né, vem aqui esses porquês de si, e são intermináveis. Não adianta você ter esses porquês e si, ficar alimentando isso, porque é um poço sem fundo.
Sempre vai ter um porquê, sempre vai ter um se. Então o que você deve fazer? Se está na crise dos 40, olha para frente. Percebe aquilo que você já conquistou. Ninguém é tão fracassado que não tem uma vitória. Ninguém é tão perdido que não possa ter algo de bom para contar na sua história. Às vezes a gente se lamenta muito, se queixa muito e se mede muito pela régua dos outros. E a outra crise existencial que pode existir, que é o que eu falo aqui, são as mais comuns, é a crise dos 50. Na crise dos 50, há aquela sensação de que o melhor da vida já passou, já ficou para trás, o trabalho não satisfaz, aquela sensação de vazio. Em geral, quando se tem filhos, os filhos começam a sair de casa e a pessoa começa a se sentir só, com aquele vazio interminável e não consegue ter esperança, não consegue ter satisfação. Mas existem muitas outras coisas para se fazer aos 50 anos de idade, né? A gente só termina a nossa vida de fato quando teu coração para, teu cérebro também decide parar e você tá num caixão, né? A nossa vida, ela tem o seu lado bom, ela tem as suas mazelas. Eu não vou dizer assim, você tem que enxergar o positivo, aquela vida fantasiosa, não. Mas a gente tem que enxergar para além daquilo que a gente coloca como dificuldade, como empecilho, como tristeza, como uma sensação de não fiz o que eu tinha de fazer. E quem dita isso? Quem dita o que você tinha que fazer? Cada um tem o tempo. Tem pessoas hoje, com tanta tecnologia, a gente se depara com meninos jovens que conseguiram o seu 1 milhão, aí você que já tem uma idade um pouquinho mais além, uns 30, 40, 50, diz assim, poxa, e eu que conquistei. Mas o que você tem de conquistar? Quem é que dita o que você precisa fazer? Você tem que seguir a sua própria vida, você tem que seguir os seus próprios objetivos, lutar pelos seus sonhos. Aos 62 anos de idade, se eu não me engano, é o Sanders, ele franqueou a sua receita de frango frito, e deu origem à maior franqueadora de frangos fritos dos Estados Unidos. A KFC, ela fez história, ela fez um império. Então, se você depois quiser pesquisar um pouco sobre essa história do fundador da KFC, você pode pesquisar e verificar que na história não tem idade, não tem limite. A gente às vezes se limita pelos limites dos outros, Então, cuidado com a régua com que você se mede. Cuidado com os padrões a que você quer se encaixar. Será que esses padrões são saudáveis para você? Será que você não está buscando um sofrimento que você não deveria ter? Então pense nisso. Existem crises na nossa vida? Sim. Mas se existem, é para ser superadas. Faça como a água, ela sempre contorna seus obstáculos e passa para onde ela tem de chegar. Um rio, ele tem que chegar ao mar e para isso ele faz o seu percurso. No percurso tem pedras, no percurso tem obstáculos, mas nem por isso a água deixa de chegar ao lugar de destino. Então seja determinado e busque alcançar aquilo que você considera importante. Não o que as pessoas dizem, não o que a mídia diz. Fazendo isso, com certeza, sua saúde será muito melhor do que ficar tendo as crises por se comparar com a régua dos outros. Então supere cada etapa da vida e encare como um desafio a ser vencido. Afinal, se chegamos até aqui, é porque nós temos força e porque nós soubemos superar os nossos obstáculos do passado. Um abraço, se você gostou, deixe o like e compartilhe essa informação. Tchau e até uma próxima!